Caros concidadãos, concidadãs, estamos iniciando mais uma edição do programa Tribuna da Cidadania, que hoje tem os seguintes destaques. Criada a Rede de Defesa da Cidadania Brasileira, a partir de uma organização aqui de Uberlândia, que teve a participação de diversas entidades, inclusive do Sintet, que está aqui hoje representado pelo José dos Reis de Oliveira, que vai estar falando sobre um dos assuntos que estão em pauta. Recebida a reclamação contra a intervenção no Conselho de Entidades Comunitárias de Uberlândia. É um processo que houve uma intervenção na gestão já tem algum tempo, e nós recebemos uma reclamação de vários representantes de entidades, e nós vamos estar informando aqui os desdobramentos. Nós recebemos uma reclamação contra a intervenção no Conselho de Entidades Comunitárias de Uberlândia. E esta entidade histórica aqui na cidade congrega as associações de bairro. Infelizmente, houve uma intervenção, criado um outro conselho municipal de governo e, inclusive, foi encaminhado para a Justiça. Mas, felizmente, nesta semana, a entidade interventora, a ICASO, já designou a data da eleição. E nós esperamos que o princípio de respeito, a autonomia e a liberdade de associação civil seja cumprido. Vamos acompanhar na reportagem. Vamos falar aqui direto da ICASO com o presidente, o Antônio Naves, falando dessa intervenção ao SEC. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, graças a Deus. Como que é intervir num processo, num trabalho que vai dar dignidade às sociedades, às associações, para que trazer a comunidade precisa ter essa junção, não é isso? Infelizmente, nós tivemos que assumir o SEC numa situação difícil. Foi nomeado, foi convidado pelo Ministério Público, promotor e juiz, nos nomeou. Fizemos um trabalho de levantamento patrimonial, levantamento das situações financeiras, as irregularidades foram encontradas, as dívidas, e terminamos, saneamos, buscamos recursos, estamos deixando recursos, inclusive, para quem assumir. Isso nos envaidece, nos põe bastante feliz por ter tido essa oportunidade. A ICASO foi muito importante no processo, não é uma tornável interventora, é a ICASO, porque se fosse eu não teria feito o que foi feito. Toda a equipe da ICASO, diretores, funcionários, colaboraram nesse processo todo e culminou com o pedido de autorização de eleição. Quer dizer, o Ministério Público já autorizou, aprovou e já publicou no Diário Oficial a Comissão Eleitoral. E estamos fazendo primeiro reuniões, como diz, deixando o pessoal lavar a alma, falar o que quis falar, porque isso é democracia, é importante. E vamos agora fortalecer cada dia mais o SEC. Eu acho que o SEC tem muito a servir a cidade. Uma instituição reconhecida de utilidade pública municipal, estadual e federal. Não é fácil chegar a reconhecimento público federal, é difícil. E precisamos de fortalecer cada dia mais. As instituições entenderem que o SEC é um grande parceiro no fortalecimento delas, na assessoria técnica, jurídica, contábil, buscar recursos. E esse é o papel do SEC. Não pode sair disso. Não é o SEC de locar cadeira, de locar mesa, de locar tenda, entendeu? O SEC pode buscar um dia ter condições de todas as associações ter suas cadeiras, ter suas mesas, ter suas tendas. O SEC buscar a solução prática para isso aconteça. E comigo do meu lado a doutora Selma, retratando dessa intervenção da ICASO com o SEC. Tudo bem, doutora Selma? Tudo, Fabiano. Boa tarde. Obrigada pela presença, obrigada por vocês estarem fazendo essa cobertura desse momento importantíssimo, que é novamente a gente vê o processo do SEC, da reabertura do SEC, da entrega novamente do SEC para associações de moradores, para os líderes comunitários, para as ONG, as OCIPs, todo o terceiro setor. Pode-se dizer, então, que esse momento, então, é como um fênix, está ressurgindo sempre o SEC? Com certeza, Fabiano. Desde quando nós tivemos a fatídica notícia da intervenção do SEC, né? Foi muito sofrido para nós, que éramos usuários, que éramos filiados ao SEC, e conseguimos, assim, sofremos todos juntos. E é muito triste, porque era uma entidade que atendia a todas as associações de moradores, atendia a todas as ONGs, as OCIPs, né? Como nós já falamos aqui, inclusive até as escolas. Eu lembro de ver requerimento de escola, de creche, pedindo material para poder ser atendido. Não só isso, mas como fortalecimento, era o ponto onde o pessoal do terceiro setor tinha para poder se encontrar, para poder trocar ideia, para fazer os seus requerimentos, para pegar experiência, né, para realmente trabalhar e levar o bem melhor para a sua comunidade.
Recebemos também uma reclamação contra a intervenção no Hospital de Clínica da Universidade Federal de Uberlândia. E para tratar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui José dos Reis de Oliveira, que é representante do Sintete, ex-coordenador, mas responsável pela área dessa discussão da EBSERV, que é uma empresa do governo federal para administrar os hospitais universitários. Seja bem-vindo ao programa Tribuna da Cidadania, Zé. Muito obrigado, professor Márcio Alexandre. Em nome do Sintete, nós gostaríamos de agradecer essa oportunidade que temos aqui, esse espaço, e também cumprimentá-los pelo retorno do programa Tribuna da Cidadania, que é um espaço muito importante de esclarecimento, de informação para a grande parte da população, espaço esse que normalmente não é encontrado nas grandes redes de comunicação. Muito obrigado e parabéns pelo retorno. Ô Zé, essa história de intervenção nas universidades está virando moda isso, porque em outros países, governos tentaram controlar as universidades e é por isso que fizeram grandes movimentos e hoje nas constituições modernas existe a garantia da autonomia universitária. Aqui no Brasil, quando é que começou? Essa história já é antiga, né? Exato, professor. Se nós acompanharmos esse processo de intervenção, nós temos, lamentavelmente, é muito comum, desde o ingresso dos estudantes na universidade, nós temos recursos feitos através da justiça para o ingresso de alunos. O senhor, como professor, conhece muito bem isso. E, por fim, há uma imposição do governo federal, que é através da criação de uma empresa pública de direito privado, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que tem a missão de gerir, de administrar os hospitais universitários federais. Quando é que começou? Me parece que isso começou mesmo. Eu até uma vez participei de um ato público que o Sintete convocou ali para dar um abraço no Hospital de Clínica. Parece que foi no governo Lula, não foi? Exato. A edição da medida provisória número 520, no último ano de governo do presidente Lula, criava essa empresa. Ela perdeu eficácia no Congresso Nacional e, posteriormente, em 2011, a presidenta Dilma reapresentou esse mesmo projeto, agora sob a forma de projeto de lei, e que foi aprovado, transformado, então, na Lei 12.550, de dezembro de 2011, que criou essa empresa e que está sendo imposta uma pressão política muito grande para que as universidades façam adesão a essa empresa. E como é que fica, então, o princípio da autonomia das universidades, né? Porque no artigo 207 da Constituição está bem claro lá que as universidades têm autonomia didática, autonomia administrativa e autonomia financeira. Quer dizer, agora o governo não respeita a Constituição. Esta lei, eu participei também dessa discussão através da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Uberlândia. Parece que há um questionamento na Justiça. O Sintete também participa desse movimento, esperando da Justiça uma resposta? Sim, com certeza. As entidades de classe, incluindo representação dos trabalhadores técnicos e administrativos, a FASUBRA, a Associação Nacional dos Docentes, impetraram no Supremo Tribunal Federal, através do Procurador-Geral da República, com um ADIM, né, solicitando a inconstitucionalidade da lei que criou essa empresa. Então, isso está tramitando no Supremo Tribunal Federal, cujo relator é o ministro Dias Toffoli, e há uma insegurança jurídica muito grande em relação a essa empresa. E com relação à autonomia universitária, embora os dirigentes da própria empresa e o próprio governo digam que ela é respeitada, mas se nós pegarmos a lei, a gente vê que não há a autonomia universitária, ela é frontalmente atingida, tendo em vista que a gestão do patrimônio do hospital
bem como dos servidores lotados lá no hospital, ela passa a ser feita por uma outra empresa. Portanto, toda a gestão sobre esse patrimônio e o pessoal, conforme está assegurado na Constituição Federal, a universidade perde, sim. Parece que já existe algumas experiências em outras universidades, não é? Como é que está, por exemplo, tem o caso lá da Universidade Federal de Piauí, que o Ministério Público Federal entrou com uma ação, já também na Justiça, e o resultado, há algum resultado positivo? Na verdade, é isso que mais nos preocupa, porque o Piauí seria o carro-chefe da empresa, porque ela já, Piauí, a Universidade Federal de Piauí, até então, ela não possuía um hospital universitário. O hospital foi construído e entregue à empresa para ser o primeiro a ser gerido por ela. Em 2 anos de funcionamento, muitas denúncias no Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal do Piauí já instruiu, né, uma ação civil pública. E, nesse sentido, ele solicitou ao DENASUS que fizesse uma visita técnica. E essa visita técnica detectou uma série de irregularidades. Então, a experiência já está demonstrando que não é adequada à administração, também, não só pelo desrespeito à autonomia universitária, mas também do ponto de vista técnico-administrativo, não tem dado resultado. Agora, como é que está a discussão aqui em Uberlândia? Aqui foi feita uma audiência pública, me parece, na Câmara Municipal, eu não participei, fiquei sabendo de última hora. Como é que está a posição aqui do Ministério Público Federal, por exemplo? Em Uberlândia, no Conselho Universitário, a primeira vez que a discussão de adesão ou não à empresa foi proposta foi em 2012. Naquele momento, o Conselho houve por bem aprovar que fosse realizada uma audiência pública ampliada, tendo em vista que essa mudança de gestão no Hospital de Clínicas, muito mais do que atingir apenas a universidade, mas ela atingiria também um público muito maior para todos os cidadãos para os quais o Hospital de Clínicas é referência na assistência à saúde. E essa audiência pública, ela foi realizada no início de fevereiro, porém, de última hora, com a convocação com 48 horas de antecedência, portanto, não houve tempo hábil para divulgação e participação de outros gestores de outros municípios, e ela foi realizada, então, foi pouco esclarecedora e, em sequência, ela foi apresentada e essa proposta de adesão foi votada no Conselho Universitário. É lamentável, Zé. Você também participou desse movimento, da nova gestão da UFO, o Sintete, o Sindicato dos Técnicos Administrativos da Universidade, quem apoiou essa gestão. Eu fui uma das que construiu o grupo Humaniza UFO na Universidade Federal de Uberlândia, que teve como princípio a não privatização dos hospitais de clínica, a não admissão da intervenção, o respeito à autonomia da universidade. E, infelizmente, agora, sem uma consulta ampla à sociedade, a gestão encaminhou, então, para a adesão, uma pré-adesão, me parece, a este contrato de administração com a empresa do governo federal. Exato. Na reunião do Conselho Universitário, do dia 28 de fevereiro, essa proposta foi apresentada. Infelizmente, as análises e as discussões evitavam o aprofundamento da proposta da criação da empresa. Ela se deu em torno da crise por que passa o hospital, que não é de agora, que é uma crise que ela é o reflexo de toda a saúde pública do país. E é nesse contexto que o hospital está inserido. Portanto, colocar discussão de empresa associada com a questão da saúde pública é um erro, e é uma forma de evitar até a discussão daquilo que foi a proposta da empresa. E foi dessa maneira que a discussão foi discutida no Conselho Universitário e que, por fim, autorizou que a reitoria assine o termo de adesão e contrato. Por que é apenas uma pré-adesão e, de fato, na verdade, é uma adesão, já está privatizado, contratado já isso?
Porque, na verdade, antes de assinar o contrato, faz parte desse contrato 5 anexos, que inclui o patrimônio do hospital, os contratos pré-existentes, estabelecimento de metas para o hospital, conforme o nível de assistência que ele presta, né, até relação dos servidores efetivos que permanecerão em exercício no hospital. Então, só a partir daí é que vai assinar o contrato definitivo. Então, o que se trata de pré-adesão, na verdade, é só até ter esse levantamento desses anexos que compõem o contrato. Mas é um caminho, é uma situação já definida. A partir daí, por mais que diga que é para iniciar tratativas e estudo, não, isso já é decisão. O hospital será administrado pela EBSER, sim. É lamentável, primeiro, do ponto de vista político-administrativo interno, porque a comunidade universitária aprovou o projeto da atual gestão, que é contrária a esta intervenção. E eu, inclusive, participei da elaboração do plano do programa, do plano de gestão, da carta-programa, e, como princípio, defender a autonomia universitária e construir uma opção para que as fundações que não têm corrupção, que têm serviço prestado como as daqui, inclusive essas fundações foram pessoas que fundaram, doaram propriedades, áreas, recursos, quer dizer, a nossa história é uma história de fundação que deu certo. E, infelizmente, foi desmoralizada por outras criadas, como para desviar a intervenção de governos financeiros, e aí não se tem efetivamente um respeito à autonomia, porque pelo menos deveria ter a opção de ser gerido, foi essa a proposta que fiz, inclusive, na atual gestão, no sentido de mudar a lei, criando a opção para administrar com assessoria da EBSERV do governo federal, não é? Que também tem responsabilidade com a administração dos hospitais, mas não ela tomar a frente, né, e, inclusive, facilitar a prestação de serviço a planos de saúde, que é a grande desconfiança, não é isso, Zé? Claro, sem dúvida. A lei que cria a empresa, embora aqueles que a defendem são claros em dizer que toda a assistência ao cidadão será feita de acordo com o que determina o Sistema Único de Saúde, o SUS, mas a lei que cria a empresa dá a ela mecanismos que ela pode, inclusive é previsto como a forma de compõe os recursos da empresa, contratos e convênios que ela fizer com outra entidade. Então, isso nos preocupa, que ela pode, inclusive, não cobrar diretamente do cidadão, mas estabelecer uma relação indireta com outras entidades. Vender serviços para as escolas de saúde privada para exercer suas atividades dentro do hospital. Inclusive, ela altera uma lei que prevê que toda aquela assistência que é prestada ao cidadão que tem um plano de saúde, ela já é previsto que a restituição desse serviço seja feita ao SUS, ao Fundo Nacional de Saúde. Porém, a lei que cria a empresa altera isso. Esse ressarcimento não vai para o Fundo Nacional de Saúde, ele vai diretamente para a empresa. Então, isso nos preocupa e é um mecanismo que permite estabelecer uma relação de indireta, sim, com essas entidades privadas. E o pior de tudo é que vendem o plano. Na hora que não tem doença, recebe-se as mensalidades. Agora, quando complica, não é, o problema de saúde, então manda para as universidades, que gastam recurso e depois tem lá um reembolso pífio. Nós sabemos que isso, na verdade, vai ficar o prejuízo novamente para o cidadão, para o poder público. Nosso tempo está terminando, nós queremos agradecer a participação do Sintete, que tem nessa semana que vem mais uma assembleia, né, em estado de greve, não é isso, Zé? E que vocês vão continuar discutindo. Faz parte da pauta esse assunto também, Zé? Sim, inclusive faz parte da pauta de greve aprovada pela federação, a luta contra a EBSER, que ela não
a gente vê que ela não trata como um problema e não traz nenhuma melhoria para aqueles que estão à frente dos hospitais. Ela trata como se a questão da saúde pública fosse apenas um problema de gestão, o que nós sabemos que, na verdade, é aquilo que não é. Até porque, professor, aquilo que motivou o governo a criar essa empresa foi uma recomendação do Tribunal de Contas de que servidores dos hospitais, no exercício de uma função pública, não podem ser contratados por uma fundação privada. E, no nosso caso, aqui da FAEP, do Hospital de Clínicas, a única irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas é a contratação de pessoal pela fundação para o exercício de função pública, que a fundação foi obrigada a fazer exatamente pela ausência do governo federal em suprir o efetivo necessário para a manutenção do nosso hospital. O tiro vai sair pela culatra, porque foram criadas fundações públicas, mas de natureza privada, tentaram contratar, inclusive aqui no município, pela CLT, na verdade, para flexibilizar e não dar segurança ao servidor, e a Justiça já determinou que todos os contratos sejam feitos através de concurso público para garantir a igualdade de oportunidade. Então, a própria Universidade Federal de Uberlândia é uma fundação pública. O problema é fugir dos concursos e, a despeito disso, estão, na verdade, privatizando os hospitais, interferindo na autonomia didática, porque como que vai se ensinar os acadêmicos, estudantes de medicina e da área de saúde, enfermaria e tudo mais, num hospital que, na verdade, a administração é feita com interesse privado, não acadêmico. Então, a autonomia acadêmica também ela fica ferida nesse processo. Sem dúvida. Tudo isso em relação a essa empresa, o que se mais tem é insegurança. Tanto a insegurança jurídica, que ela já vem sofrendo, já está no Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, dentro dessa pauta de greve da federação, ela pede exatamente isso. Além da extinção dessa empresa, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal com relação à ação direta de inconstitucionalidade. E a greve de vocês é essa semana e vocês vão discutir esse assunto? Sim, esse assunto está na pauta, tanto daquilo que já foi apresentado tanto para o governo, através da nossa federação, e, com certeza, é uma questão que, embora a universidade já tenha sido aprovada a autorização para aderir à empresa, a luta contra essa empresa continua, porque ela não apresenta nenhum benefício. Olha, nós queremos agradecer a participação do Sintete, através da sua pessoa, parabenizar pela luta, pela resistência, com vista não ao interesse apenas dos servidores da Fundação, mas do interesse público. Eu sou testemunha disso. Gostaria até que o Sintete ampliasse a sua luta também para defender todos os servidores, inclusive os docentes, porque há perseguição, continua perseguição, manipulação de processo, manipulação de e-mails na universidade, que tinha na antiga gestão e que eu esperava ter superado nessa gestão e que, infelizmente, continua. Eu espero que o Sintete também possa abraçar essa causa depois de levantar as informações. Com certeza, professor. Eu acho que isso é importante. O Sintete agradece mais uma vez essa oportunidade, o espaço que nos é cedido aqui nesse programa e essa parceria, inclusive com a entidade, a ADUF, que representa os docentes, é nossa parceira e nós sempre procuramos trabalhar e vamos aquilo que é causa, que envolve o servidor, dentro daquilo das possibilidades, nós estaremos sempre juntos. Nós estamos encerrando esta edição do programa Tribuna da Cidadania. Nós recebemos uma outra reclamação, do qual, inclusive, eu participo, porque continua servidores na UFO, inclusive docentes, sendo, de alguma forma, perseguido, ou através de processos e procedimentos, processo de recurso, por exemplo. Eu tenho 2 recursos na universidade que vai fazer 1 ano agora, ainda não foi pautado. A lei diz que o recurso deve ser julgado em 30 dias, justificado em 60. Então, a Lei Federal 9874/99,
que a lei do processo administrativo está sendo violentada numa universidade, continua, porque isso era recorrente na gestão passada, e também há desconfiança com relação à manipulação de e-mail. Foi feita essa representação, eu inclusive entreguei todas as reclamações que recebi e as pessoais à Associação dos Docentes da Universidade Federal de Uberlândia. Esperamos que a discussão seja feita, que seja constatado realmente, porque não tenho dúvida nenhuma de que isso continua na universidade e que nós possamos tomar as providências cabíveis no interesse não particular, mas no interesse de todos os servidores, enfim, de toda a cidadania brasileira. Nessa semana nós fizemos uma discussão tentando envolver as entidades fundadoras da organização aqui em Uberlândia, fizemos contato com todas elas, já adicionamos na página as entidades históricas, inclusive o Sintete. Algumas deram retorno, outras não, até porque ainda há um tempo de discussão, mas nós já decidimos com o grupo do IBDCID, do Instituto Brasileiro de Defesa do Cidadão, junto com a Missão Cristã Brasileira, a Missão Vida Cristã, do qual participo, que nós vamos reativar a organização e vamos, nessa semana, já lançamos a página da Rede Nacional de Defesa da Cidadania, integrando as entidades de classe, entidades sindicais, entidades associativas, de estudantes. Ela é uma entidade aberta que comporá em cada cidade um conselho para fazer face a essa luta. Você pode acompanhar por aí takezinho já da página, e lá você já pode pegar toda a história da entidade, pegar o grupo que compôs a história e também o que está sendo feito. Você pode acompanhar pelo endereço no YouTube, www.youtube.com/Redecide, Rede de Defesa da Cidadania Brasileira. Também foi criado o grupo do Conselho de Defesa da Cidadania, que você pode também procurar a tua entidade para que ela faça a integração, mantendo a sua autonomia, e faça a sua integração e participe, continue com o apoio deste programa, inclusive. Você pode mandar o seu pedido de informação, a sua consulta jurídica através do telefone que está aí, Disque Cidadania 3236-5164. Você também pode mandar para o e-mail coordenação@condecide.org.br. Você pode mandar a sua reclamação, a sua consulta, enfim, manifestar, porque o objetivo deste programa é dar vez e voz à cidadania, em especial através dos representantes das entidades civis, que são os legítimos representantes que normalmente fazem isso de forma dativa, sem nenhum recurso, por pura idealismo, e nós queremos parabenizar todos os representantes das entidades, como o Sintete e outros representantes que fazem isso por amor. E que Deus nos abençoe ainda mais.